Decididos a mudar de vida depois de ter arriscado demais, dois irmãos gêmeos ambiciosos voltam para sua terra natal prontos para colocar em prática um plano de melhorar a vida na sua comunidade. O plano de montar um bar de blues, um bar tradicional para o seu povo. Eles encontram alguns percalços no meio do caminho até conseguir levar esse bar para frente. Mas aí, enquanto o que parecia ser um problema, briga de gangues, pessoas querendo atropelar ali os seus ideais, eles encontram um mal muito pior, sobrenatural, que realmente não é desse planeta aqui, ou não temos essa evidência muito presente. Então, meus amigos, nós vamos falar hoje sobre o filme Sinners, né? O Pecadores. Que coisa inacreditável. Eu não queria vir aqui assim e ficar colocando minha emoção, porque o filme... Mas esse filme é impressionante. É um dos melhores filmes da atualidade, e se não for o melhor... E qual atualidade nós estamos falando? Sinners, interpretado ali por Michael B. Jordan, e um grande elenco também, que eu vou falando ao longo do vídeo. O Michael B. Jordan faz dois personagens, inclusive, que são os dois irmãos ali, o Smoke e o Snack, né? O Smoke é o fumacinha e o Snack é o que empilha, é o negociador, o mais sério. O filme, ele traz camadas assim da sociedade e principalmente da história, que eu acho que foi uma obra-prima, que é o que nós vamos abordar aqui hoje. E o filme também é um filme de vampiros, né? Aqui com todos os spoilers do mundo, é um filme de vampiros. Então você tem pessoas numa cidadezinha que querem construir um bar de blues e são atacados por vampiros. Beleza? Acabou. Acabou de começar. Não é nada disso aqui. Mal é um filme de vampiros, apesar dos vampiros estarem ali muito presentes no filme. Parece um terrorzinho, e é um terror, mas não é um terror de vampiro. O vampiro ali é nada demais. Pesado, tenso, vampiros perfeitos, com maquiagens excelentes, movimentos impecáveis, atuações monstruosas e magníficas, mas o Pecadores, ele tem muito mais profundidade. Então, ó, pra falar de tudo isso aqui, esse vídeo aqui, eu nunca vim tão preparado, e tomara que de fazer um vídeo crítica de um filme assim, que tem camadas tão profundas e tão delicadas da história pra atuarmos. Então deixa esse like aí, então, vamos lá? Um likeinho, se inscreva aqui no canal também, que aí você fica comigo pra sempre, pra trocarmos uma ideia sobre cinema e fazer essas análises de... O que o filme quis dizer? Qual que é a análise? A história, o final explicado, coisas assim acho que são muito importantes. O filme, ele trata aqui uma total falta de liberdade, e isso é muito colocado nos textos do filme. E quem não tem a liberdade? Os personagens, eles são os principais, interpretados por pessoas ali que conviveram com a escravidão, ou que acabaram de ser libertos para a escravidão, mas ainda vivem numa escravidão, tá? Então eles vivem na escravidão e não têm a liberdade. E qual que seria a liberdade? Você pensa, poxa, não tem mais a escravidão. Aí eles vivem trabalhando para sobreviver e nada mais. Muito comum não ter dinheiro, e piora muito quando você vê a opressão, né? Começa com o filme evidenciando muita segregação. Separa tudo aqui. Plataforma de trem para pessoas brancas, pessoas pretas, banheiros, separa, aqui é teatro, separa dia de pessoas brancas, aqui é só para entrada para as pessoas pretas. É uma coisa assim, uma segregação muito pesada. E inclusive é retratado no personagem da Grace, daquela oriental que é dona da mercearia, do mercadinho ali, né? É o casal que é dono, tem a filhinha, e eles acabam, quando o Snack, ele tá negociando ali com o marido da Grace, ele precisa de um banner ali, colocar uma propaganda e falar, vai lá chamar sua mãe. Ele fala pra filha dele. E a filha sai do mercadinho, atravessa a rua pra ir pro seu outro mercadinho. E por que dois? Você fica se perguntando, oxa, eles são aí, eles montaram a franquia uma na frente da outra, né? Montaram duas empresas gigantescas. Não, é porque uma só compram pessoas pretas e outras somente pessoas brancas. Essa segregação, ela é colocada pra gente desde o começo do filme, e nem precisaria, né, ser colocada desde o começo do filme. Já tá no subconsciente de qualquer pessoa aí que tem um mínimo de raciocínio e que lê um pouquinho só, quase nada, de história, um mínimo de percepção. E é muito pesado, é muito pesado. E piora o peso quando entra o personagem, por exemplo, do Slim.
né? Que ele vai falando coisas como o Slim é o músico, né? Quando ele é convocado ali pelo Smoke pra tocar no bar ali e tal, no bar novo de blues que eles vão montar, o Slim conta coisas assim pesadíssimas, como por exemplo, os caras que são presos, aprisionados, prisioneiros de cadeia mesmo, e que são forçados a trabalhar na rua como um serviço comunitário, presos trabalhando na rua. Você fala, tá bom, né? O cara tá no sistema carcerário, tá preso, legal. Coloca ele pra trabalhar aí. É muito bacana ele pensar desse jeito. Só que lá, eles inventaram algumas leis, né, no sul ali dos Estados Unidos, eles inventaram algumas leis, não sei em quais estados exatamente, mas as leis eram tipo assim, eles foram presos por vadiagem. Então você pega o cara que tá ali meio parado, hoje eu quero descansar um pouquinho, você põe o cara na cadeia por vadiagem. E esse cara da cadeia que estava vadiando, que já não era nenhum crime, tá vadiando, você pega ele e coloca pra fazer trabalho forçado. Então é a escravidão sendo colocada de novo ali nos olhos do mundo inteiro e tudo bem, deixa passar, pega nada. É muito bizarro de analisar. E os sinners, o pecador, vou chamar de só de pecadores, tá? Ficar falando também em inglês aqui também não. Mas o pecadores, ele coloca isso de uma maneira muito presente, muito precisa. Quando o personagem do Smoke, que é o irmão que dá mais risada, é o mais feliz e coisa e tal, que ele encontra o personagem da Mary, que é a ex-namoradinha dele, que é branca, a Mary, ela tá com ele ali, ela tá olhando pra ele numa rua, numa praça pública ali, cheia de gente, e o menino, o pastorzinho, ele fica incrédulo, ele fala, nossa, tem uma branca ali te olhando, vai dar problema, sabe? E aí era uma ex-namorada dele, que ele acabou se afastando pra preservá-la mesmo, de onde que ele vai andar com ela, onde que ela vai andar com ele, é uma coisa assim muito bizarra. E aí o Slim, de novo, o personagem, ele fala, teve um cara aí que ele foi visto com era um negro com uma menina branca. E aí eles foram vistos, os caras inventaram uma história de que ele teria pego o marido dela, matado o cara pra poder andar com ela. Então lincharam o cara por nada, sabe assim? E isso vem do personagem do Slim, que nos traz um pouco de contexto histórico, tirando das mãos dos irmãos gêmeos, que são dois caras assim de terno, bem imponentes, figuras assim que poderiam ser confundidas com os intocáveis ali, Al Capone. Você fala, chegaram os caras da lei seca ali, que estão com contrabando de bebida, e agora esses caras aqui não são confiáveis. Então o Slim, um músico veteranaço, chega e fica trazendo pra gente essa história. Eu acho que vir do Slim é extremamente importante pra tirar aquele contexto, a possibilidade, não o contexto, tira a possibilidade de algo tendencioso. Não veio de dois criminosos, como supostamente eram Smoke e Snack. Veio de um cara, assim, de uma conduta irretocável. Um músico, um artista do blues de muitos e muitos anos que não quer o mal de ninguém. Só quer tocar o blues dele e tomar sua bebidinha ali e acabou. Então isso fica muito bacana de ver, né? E aí o filme, ele vai aprofundando, por exemplo, quando eles compram o galpão que eles vão dar essa festa lendária. Eu já vou falar sobre essa festa lendária. Talvez a melhor cena de todos os tempos numa festa. Claro que vai ter outras, mas talvez a melhor cena de todos os tempos da história do cinema numa festa. Eu realmente tô empolgado, eu concordo. Mas eu tô empolgado mesmo. E tem também o personagem do pastorzinho, que é algo incrível. E aí vem a mística dele invocar espíritos com a sua voz, com o seu canto. E aí nós já chegamos nisso. Mas quando os irmãos gêmeos, eles compram aquele galpão, eles compram de um cara branco. Não tem documento, não tem papel, não tem nada. Eles sacam o dinheiro ali e falam, eu vou te dar o dinheiro aqui agora e você suma, não quero te ver mais por aqui. Se eu ver vocês por aqui, nós vamos matá-los. E os caras são realmente daquela KKK, né? A Ku Klux Klan lá, que é um white poder branco. Eu não gosto nem de falar aqui porque é complicado, né, no vídeo. Mas assim, aquela coisa bizarra, ridícula, aquele povo verme, lixo, que vai tentar matar os caras ali a troco de nada. E dito e feito, né? Eles voltam pra... vendeu ali o galpão pros caras e depois volta pra matar os caras e tomar de volta o galpão porque é deles. Vendeu sem nenhum tipo de moeda, sem nenhum tipo de dinheiro, sem nada. Mas eles montam, conseguem fazer a festa. E no momento da festa, ali, eu acho que o cinema, ele deveria ter, claro que é muito exagerado, mas deveria ter um AFDF, antes da festa,
dessa festa aí depois da festa. Não é uma festa, é um dia que eles vão receber as pessoas ali da comunidade para uma grande festa de blues, onde eles vão poder beber e comer as comidinhas tradicionais deles. As bebidas, elas vêm da vinhos da Itália, vem whisky da não sei aonde, então eles têm ali um contrabando. Claro que foram bebidas roubadas que eles vão começar a vender agora. E quando eles vão vender para a comunidade deles, que é 100% de pessoas ali pretas que estão ainda vivendo no regime de escravidão, claro, no filme, os caras não têm a grana. Isso que é muito impactante aos nossos olhos e raciocínio. Os caras, eles vêm pra festa, toda gente boa assim, querendo festejar um pouquinho depois de trabalhar na lavoura, trabalhar na roça, trabalhar na construção, trabalhar da maneira mais paupérrima possível, vem curtir um pouquinho nessa festança aí que esses gêmeos que voltaram vão fazer, vão protagonizar, proporcionar pra todo mundo ali na cidadezinha deles, muito top. Quando os caras vêm pagar bebida, custa 30 centavos, 50 centavos, não te custa nada. Moeda antiga, lógico que os valores não eram os de hoje, mas era barato, era algo acessível. Na hora que eles sacam o dinheiro que eles têm, tenho tudo isso aqui no bolso, você conta ali 20 centavos e o resto era moeda da própria lavoura, das fazendas, dos fazendeiros, dos senhores feudais, vamos chamar assim, que eram caras que, na hora de pagar essa mão de obra que eles usavam desses caras aí, paupérrimos, famílias e famílias miseráveis que não tinham nada, eles pagavam ainda com uma moedinha que você só poderia usar dentro da própria fazenda. Você não pode usar aquela moeda na rua, comprar coisa, você tem que usar, tipo assim, o senhor feudal, o senhor de pessoas, né? O dono de pessoas, mesmo sem a escravidão existente, já com a lei assinada que eu já não tinha mais a lei de escravidão, já podia todo mundo livre, mas ainda assim você faz o cara trabalhar para você de forma paupérrima, para quando ele receber o dinheirinho dele, ele vai receber com moedinha, que ele vai ter que comprar o que ele quiser de você próprio, e só vai usar essa moeda com você. Aí você vende o arroz para ele, da maneira que você quiser cobrar, vende o café para ele, como você quiser cobrar, vende roupa para ele, como você quiser cobrar, porque o que ele tem são as moedinhas que ele vai comprar depois do próprio patrão dele. Gente, isso aqui por si só tinha que ser mostrado mais vezes, né? Isso no cinema, porque o cinema ele é uma forma de você aprender história, né? Isso aqui deveria ser mostrado muito mais vezes. E a festa, quando ela vai se desenrolando, se desenvolvendo, que o menino, o pastorzinho, ele entra com a voz dele, o pai dele, o pastor, por isso ele era o pastorzinho, o pai dele é um pastor de igreja cristã ali, e todo preocupado com o pastorzinho, o filho dele, quando ele soltava aquela voz, ele cantava uma música maligna, aquela música do mal, e de fato era mesmo. Porque na hora que ele solta a voz dele, não é que ela é maligna, mas ela se conecta, a voz dele, o canto dele conecta com os mortos de outro plano. Então ele conversa com fantasmas, com mortos, com outros espíritos, ele invoca espíritos, acho que é o termo mais correto. E aí você imagina, ele invoca espíritos do passado e traz até os caras do futuro, misturado com as pessoas do presente. Aí nós vemos uma aula cultural de todos os tempos registrados na história humana, até do que não veio ainda, né? Ia lá para a época de 1930, ali mais ou menos, e trazia aquele pessoal, mostrava antepassados fazendo a mesma dança, fazendo o mesmo ritual, fazendo os mesmos movimentos, as mesmas pessoas em várias gerações diferentes, passado, presente e futuro. O filme, ele não chega a ser... Claro, não chega a ser um musical, não é um musical, mas é um filme que ele tem, assim, a música, uma coisa impressionante. Esse blues aí, o Damien Chazelle, quando ele coloca o blues muito, muito idolatrado naquele filme lá do La La Land, eu acho que é muito louco de ver, porque o personagem principal da La La Land é um apaixonado por blues e quer montar um bar de blues, e ele conta muito da história do blues. E esse filme do Pecadores conta de novo a história do blues, onde pessoas colocavam pra fora suas angústias, onde pessoas se comunicavam somente com a música. E o blues é uma das músicas, se não for a melhor, uma das melhores de todos os tempos, né? Muitas heavy metal vem do blues, tem muita coisa aí que muita gente gosta por aí. Eu sou do rock, o blues é uma coisa mágica. Não é uma coisa normal, é realmente algo mágico. E essa festa, que deveria ter a FDF antes dessa festa, no cinema, e depois dessa festa, ela passa assim com um tom impecável. E naquele momento, nós,
não sei você. Eu sentia que eu tinha que estar ali. É um ambiente que você fala, que festa deliciosa, uma pureza, sabe? Cantos e movimentos e comidas muito tradicionais e naturais de você consumir, porque isso vai ter um significado mais pra frente na última fala do filme. A última fala do filme, eu vou deixar pro final também, vou fazer esse suspense, mas a última fala do filme, ela nos leva a entender o que essa festa foi para esse povo tão sofrido, e é uma coisa impressionante. Então, quando o pastorzinho canta, é algo muito diferenciado, sabe? E aí chegam os vampiros. Por que os vampiros chegam? Que aí chega o terror do filme. A primeira camada de terror. Vocês já viram o que eu falei aqui do filme. Agora vem o terror. Acho que é minuto 40, 45 do filme. Não, você não sabe a princípio que é um filme de vampiro, a menos que você já tenha visto sinopse, trailer e tal. E aí, quando os vampiros, que tem um comandante lá, que é o chefão, que quando ele morde, os vampiros são, tipo, individuais, mas andam no bando dele. Ele é o chefão dos vampiros. É um irlandês, tá com aquele suspensório de irlandês, ele fala também que ele não quer a segregação, muito pelo contrário. A ideia dele de vida é juntar todo mundo e todos viverem de maneira igual. Então ele não é um branco sujo, é uma pessoa branca suja. Ele é um vampiro que vai matar você, mas ainda assim ele é melhor, ele quer juntar todo mundo, sabe? Claro que, numa metáfora, falando assim, né, de uma maneira que, lógico que não é sensato, não, vou morrer aqui pra ficar todo mundo junto ali. Não fica, não era bem assim. Mas a ideia dele era melhor do que o cara que vendeu o galpão da KKK, sabe assim? É muito pesado de pensar nisso. E aí ele vem mesmo pelo canto do menino. O canto do pastorzinho, ele foi atraído por aquele canto do pastorzinho, e aí eles querem, aí entra uma história de vampiro, quero entrar, quero passar na porta, só entro se você me convidar e tal. E aquilo também tem significado. Mas o significado dos vampiros, ela tem mais, pra mim, assim, uma leveza do que a segregação racial que esse filme nos propõe. Olha que coisa interessante, um filme de vampiro que poderia... Quem que é o inimigo? É o vampiro, a menos que fosse o Blade, né? No Blade não, ali o vampiro é o bonzinho também. Mas o inimigo sendo o vampiro e o do bem sendo o ser humano, você tem ali um vampiro que não chega a ser esse inimigo todo. Tanto que eles são malignos, eles são realmente seres do mal. A esposa do Snack, ela é mística, né? Então ela percebe tudo, ela sabe tudo que é alma trevosa, ela sabe quando é alguma coisa do além, e ela sabe, ela consegue identificar também que eles são vampiros. E aí entra a questão do alho e tal, é muito legal pra filme de vampiro também. Quer que eu te recomende um filme de vampiro? Pecadores. Quer que eu te recomende um filme que é um primor histórico? Pecadores. Que é o filme de maior mensagem dos últimos anos aí? Pecadores. É um filme tão completo, mas tão completo, que impressiona. E no final do filme, quando o Snack, ele tem ali os caras da KKK que voltaram, e ele chega naquela cena e ele pega a metralhadora, se esconde no mato, ele é um veterano de guerra, ele mata todo mundo, né? Ele não deixa boi, só que ele é ferido de morte também. Naquele momento, o cara que vendeu o galpão pra ele tá baleado ali, e o Snack já tá apagando, né? Já tá vendo o além, igual o Maximus, lembra do Gladiador? Que ele começa antes de morrer, ele tá matando ali o César ainda, ele já tá vendo a mulher dele no campo ali de trigo, já tá vendo a filhinha dele. A mesma coisa acontece com o personagem do Snack. Ele tinha perdido uma filha, por isso que ele é tão amargurado na vida, perdeu o irmão, ele já não tem mais sentido de ficar na Terra. E aí ele tá lá, a mulher dele, ele foi obrigado a matá-la, porque ela foi ferida de vampiro, ela seria contaminada. No momento que ele começa a ver a mulher dele e a filha dele, roupinha branquinha, como dando uma conotação de paraíso, a mulher dele amamentando a filhinha dele, ele fala, aqui eu cheguei no meu lugar. E aí fica bacana pra caramba, só que aí o homem branco chama ele de volta, eu te dou dinheiro. Ele recusa dinheiro e numa cena pesadésima ele fuzila o cara e pronto. Tipo assim, eu vou pegar seu dinheiro do homem branco aqui que veio me trair pelas costas. E ele fuzila o cara e encontra com a filhinha dele e é uma cena chocantemente linda. Só que aí depois tem o futuro, que é onde o Smoke, o Fumacinha, ele junto com a mulher dele, com a Mary, eles vão lá pro futuro encontrar o pastorzinho que virou um dono de um bar de blues. Ele é o dono, né? Que o nome do bar é o nome da menina lá que ele namora na festa. E aí, ele lá no bar, ele reconhece, ele percebe que ele não morre porque o Snack fez o Fumacinha prometer que não ia matá-lo. E ali ele quer ouvir um pouquinho mais daquele blues e eles relembram a cena do passado. E naquele momento vem a frase assim que arrepia
qualquer um. A frase que ele fala, você lembra aquele dia? Aquele dia não sai da minha cabeça. Aí eles começam a conversar, né? O pastorzinho e o Smoke. Aquele dia não sai da minha cabeça. Aquilo foi legal, assim, assim, assado, até o entardecer ali. E aí o Smoke fala pra ele, foram umas horas, né? Ele fala assim, ó, somente por algumas horas nós fomos livres. E eu acho que essa é a mensagem de que, de fato, o filme quer passar pra gente. Né? Porque o filme é um filme de vampiro, é um filme de terror, é um filme, sei lá, histórico. Não. Por apenas algumas horas, essa é a percepção, esse é o sentimento de um vampiro que já tá vivendo anos e anos e de um cara que venceu na vida no blues. O sentimento é, por apenas algumas horas, nós fomos livres. E é essa liberdade que eu acho que vale muito a pena questionar se hoje em dia existe já essa liberdade ou ainda é algo meio velado. Ainda estamos engatinhando para essa liberdade existir ou não. Mas ali, em apenas algumas horas, por apenas pouquíssimas horas, eles foram livres. E aquela festa simboliza essa liberdade que supostamente eles tinham, mesmo sem ter dinheiro, segurança nenhuma, apenas vivendo a cultura e sendo quem eles nasceram para ser. Olha. Primor, primor, primor. Parabéns, que obra magnífica. Um abraço, até a próxima. Valeu!